gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GCPcast. E hoje a gente está aqui com um convidado, assim, que eu estava esperando por muito tempo, que eu estava falando, quando que vai ser o dito? Quando vai ser o dito? Pode se apresentar, professor. Que bom, bom dia, não, boa tarde para todos. É uma grande honra estar aqui perante vocês. Eu tava assim, ai, quando vai ser professor Dito? Se for professor Dito, eu quero entrevistar. Que bom, então eu fico muito orgulhoso disso, sabia? De todos vocês. Aí, ó, não querendo me gabar, mas já me gabando. Professor, eu vou começar com algumas perguntinhas, assim, só pra gente conhecer o senhor melhor. Uhum. Como é que começou a sua trajetória aqui na escola? Então, eu estudei nessa escola, eu sou de São Bento, Sapucaí. Eu fiz toda a primeira parte do ensino fundamental 1 no Coronel, lá embaixo. Depois eu vim para cá e eu estudei aqui, me formei aqui. E depois eu não saí, eu não fui embora para estudar. Eu sempre descia e voltava, descia e voltava. Então eu estudei firme 22, 23 anos diretão, descendo e subindo. Chegando na minha casa 15 para 1 hora da manhã, e tomando um banhão e dormindo, e 4 horas da manhã na lida. Você sempre muito cedo, né? Muito louco. Sempre, assim, até desde hoje. Criança eu acordo cedo. O meu horário de acordar é 5 horas, né? 4h30, 5 horas, esse é o meu horário. Tudo bem? Mas a minha trajetória é essa. Passei por aqui. Tive, assim, bons professores, ótimos professores. Eu tive o privilégio de estar trabalhando com um professor que deu aula para mim, vários, né? Então, assim, eu sou muito grato pela essa escola e muito grato de trabalhar aqui. Eu pretendo aposentar aqui. Tá? Eu não gosto de ficar mudando muito, apesar de ter vários trabalhos, mas eu não gosto de ficar mudando muito de galho em galho. Uhum. Eu sou bem... Então, o senhor sempre deu aula aqui? Aqui também, dei aula aqui, dei aula em Sapucaí-Mirim. Estou dando aula em Sapucaí-Mirim há 18 anos, Paraisópolis 16, fui vice-diretor lá. É isso, fiz uma trajetória bem bacana. E quais matérias o senhor ensina atualmente? Então, eu sou formado em arte cênica, teatro puro, eu fiz teatro, né, com DRT de ator. Depois eu fiz educação artística com habilitação em teatro, tudo bem? Depois eu fiz pedagogia, então eu sou pedagogo também, eu posso alfabetizar, mas eu não tenho, assim, preferência e não quero alfabetizar. Não vou falar que dessa água eu não bebo, mas eu sou pedagogo. Depois eu fiz psicopedagogia. Eu penso que todos os professores deveriam fazer psicopedagogia, porque é legal que você entende um pouquinho como que a criança assimila, começa a entender, né? E toda essa produção. E também é legal porque o meu TCC na pedagogia, na psicopedagogia, eu fiz sobre desenho animado, né? Como que a criança assiste e depois ela conta, sem ela saber ler e sem ela saber escrever. Então é muito curioso essa parte aí. Então penso que todos os professores deveriam fazer psicopedagogia. Depois eu fiz letras, então eu dou aula de língua portuguesa também, formado em história também. Então tem uma carreira aí... É multifunções, né? Dá para brincar um pouco aí. Mas o que te motivou a estudar e atuar em tantas áreas diferentes? Então, veja bem, desde criança eu queria ser 3 coisas. Eu queria ser padre. Eu sei essa história. Eu queria ser padre, eu queria ser professor e queria ser piloto de avião, né? Só que assim, eu venho de uma família muito simples, uma família muito pobre. Pobre assim, não de passar fome, mas de ter só o básico, a casa e a comida, e não o estudo, né? Aí, o que acontece? Eu já queria ser professor. Então, eu terminei a 8ª série, que é o 9º ano hoje, e fui para o colegial. Aliás, para o magistério. Só que é o seguinte, eu cheguei no magistério aqui, na escola, tinha 50 alunos na sala. E só eu de homem. Eu falei presente, todo mundo deu risada. A mulherada deram risada. Eu fui para a noite, estou fora desse círculo. Então, o que veio fazendo eu cair dentro da sala de aula? Depois, passando um bom tempo, aonde que eu fui? Daí eu fui fazer colegial, depois do colegial, eu vim também para a sala de aula. Antes disso, eu fui para o seminário, não é que eu entrei no seminário, eu comecei a fazer uma convivência. Então, eu desci uma vez por bimestre, de 2 em 2 meses eu ia para lá, só para a gente estudar um pouco e voltava. Até chegar no último ano do 3º colegial, eu fui fazer a convivência que chamava, de 15 dias, para ver se entra, não entra, fazer todo um teste, toda uma preparação. Aí, lá, engraçado, porque é o seguinte, eu queria ser redentorista, e lá na Basílica, eu me lembro como se fosse hoje, né? Na Basílica,
tava tendo a missa e tal, e tava uma menina muito bonita. E eu comecei a paquerar essa menina. Paquerar assim, olhar, né? Na verdade não é paquerar, é namorar. Tudo bem? Porque, assim, achei ela bonita e tal. Aí vim embora pra casa. Terminou no final de semana, vim embora. E fiquei pensando. E eu passei no teste. Era 200 pessoas na época, passaram 50. Então fizeram uma peneira de 50 pessoas. E eu estava no meio. Aí vim embora e comecei a pensar. Eu tinha que voltar 1º de fevereiro. Né? Me apresentar lá 1º de fevereiro. E nesse tempo, eu sempre gostei de namorar. Sempre namorava, você entendeu? Sempre, desde criança. Eu pensei, não é minha pegada, eu acho que não é minha praia. Acho que não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Então é isso, a trajetória é bem isso aí. Bom, aí o que acontece? Eu tive que parar os estudos, né? Eu terminei o 3º colegial e naquela época você não tinha meia bolsa, bolsa inteira, a prefeitura não auxiliava em transporte, nada. Ou você pagava ou você não pagava. A vida era assim. Então o que acontece? Eu parei porque eu não tinha condição de pagar a faculdade. Se eu pagasse o ônibus, eu não pagaria a faculdade. Então eu tive que parar. Aí o que acontece? Nesses 2 anos que eu fiquei parado, eu casei. Né? Daí gravidei lá, tal, casei e continuei fazendo teatro. Eu descia para Pinda, descia para Taubaté fazendo teatro. Então eu tive bastante conhecimento nessa área. Até que chegou um dia, o meu diretor falou assim, vai ter um curso de teatro experimental, na linha do teatro do absurdo. E é a linha de espetáculo que eu gosto, o meu trabalho é todo nessa área de pesquisa de teatro experimental. Aí eu fui fazer na FASC, em Pinda. Quando eu pisei na faculdade, qual que é a diferença de faculdade e universidade? A universidade ela tem vários cursos, né? Vários cursos. E a FASC, naquela época, ela só tinha um curso, que era Educação Artística. Quando eu pisei na FASC, o que acontece? Parece que o Criador me puxou, entendeu? Eu pisei na porta, senti uma mão que puxou. Eu fui lá no céu e voltei. Pensei, caramba, eu vou estudar. E a partir daquele momento ali, eu falei, vou estudar e vou mesmo. Eu voltei para minha casa e falei para minha esposa, eu vou estudar. Ela falou assim, com o quê? Né? Você vai estudar, mas com o quê? Com o quê? Vou arrumar outro serviço. Aí eu arrumei outro serviço, entendeu? Eu fazia 2, 3 serviços. Aí eu comecei a estudar mesmo. No ano seguinte eu prestei o vestibular, passei e comecei a estudar. Daí para frente eu não parei. Aí foi 23 anos estudando direto. Nossa. Então o que me leva a ser professor é que eu sempre admirei as letras, eu sempre admirei o ensinar, sabe? O aprender. Como que a criança aprende, como que o professor explica. Porque assim, quando os professores meus explicavam, eu comia ele com os olhos, né? Eu observava muito e achava muito bonita essa parte. Então eu penso que você ser professor, o dinheiro é bom, mas o dinheiro ele não compra tudo, sabe? O que faz você ser professor é você encontrar com um aluno depois, 10 anos depois, 5 anos depois, e ele vir te agradecer. Então eu acho essa profissão muito magnífica, porque se fosse só pelo dinheiro, e bem doidão do jeito que eu sou, eu acho que eu não estaria na sala de aula, não. Até porque os alunos falam assim, você é muito bravo, você é isso e aquilo. Eu não sou bravo, eu sou realista, eu gosto das coisas conforme tem que ser. Às vezes você passa um pouquinho do limite, às vezes, mas não é que você está querendo punir ou brigar, não é isso. É para trazer, para chamar a atenção para o aprendizado. Então é isso. Mas que eu sou bravo, eu não sou, você entendeu? Eu gosto eu gosto das coisas certas, né? Mas eu também dou liberdade para o aluno conversar, brincar, falar, dar risada. É isso. Eu sinto falta de ter aula com o senhor, bom, tá? Eu fico muito orgulhoso disso. Não, chapei um pouco quando falaram, não vai ter aula com o Dito esse ano. Eu falei, o quê? Não é possível. Eu gosto de dar aula para vocês, eu gosto de todos vocês, né? Eu acho isso bem bacana. E é isso, e eu aprendo muito mais do que ensino, entendeu? O professor aprende muito mais do que ensina, porque assim, eu venho com conhecimento técnico, aquilo que está moldado, aquilo que está pronto para a gente passar. E vocês não, vocês têm uma gama de conhecimento que vocês trazem, né, que está lá fora. Isso é legal, porque, sabe, é uma troca muito bacana sobre isso aí. Até mesmo na parte da informática. Né? Eu sou burrão nessa parte e eu não gosto dessa parte de informática, para ser sincero. Mas assim, tem que aprender, tem que correr atrás, tem que fazer. Mas é isso. Minha vida é assim, entendeu? Outra coisa também, eu mexo com bastante gente, né? Porque outra coisa, eu sou diretor, eu não fiz trabalho só em São Bento, né? Eu fiz 14 peças de teatro, das quais 4 eu dirigi em Taubaté, em Taubaté fiz um trabalho bem bacana.
atuei também em Pinda e Taubaté, então tem uma trajetória bem bacana. Que São Bento eu dirigi aqui, me conheci só pela Paixão de Cristo. Mas agora eu já tenho vários trabalhos também na outra linha, né, de teatro. Então eu mexo com bastante gente, né? E eu não gosto de estar no meio das pessoas. Por exemplo, festa. Eu não gosto de festa. Entendeu? Eu sempre, a moça até pergunta, nossa, por que você não vai? Não é que eu não sei, eu não gosto de estar no meio desse povo. Por mais muita que você gente se destacaria lá também, sim. porque... Eu acho que assim, é muita gente, sabe? E eu gosto das coisas mais centrado. Põe um microfone na minha mão, pronto, já deixa eu meio paradão, meio tímido, é isso, entendeu? Professor, e uma coisa, o que o teatro significa para o senhor? Porque a gente sabe, é muito importante, você vive e respira, né, o teatro. Mas o que você sente, assim, realmente? Então, o teatro, o que acontece? Ele é vivo, né? Ele é orgânico. O teatro, ele é a paixão. A paixão que eu tenho é o teatro mesmo. Tá? É o meu hobby, eu troco tudo para estar num palco, para estar dirigindo. Eu gosto mais de dirigir, eu gosto mais de trabalhar corpo, trabalhar personagem, do que estar atuando. Mas eu atuo também, eu sou ator, né? Só que assim, o teatro, ele é a paixão. Por quê? Porque o teatro, ele é tudo. Ele é poesia, né? Ele é poético, ele é lírico, tudo bem? Ele é canto, né? Ele é a paixão das pessoas. Penso que você passa ali horas em um segundo, você nem vê o tempo passar. E outra coisa, ele te desperta para um caminho mágico, né? Que você, depois que eu vou embora, eu vou pensando, nossa, caramba, esse personagem, como que ele é? Porque ele deveria ser desse jeito, dessa forma. Então, ele me transporta em outros lugares que talvez realmente eu não poderia estar. Consegue entender? E o que me fascina é o seguinte, porque você tem que pesquisar muito. Um texto, uma folha para você dirigir, para você montar um personagem, você tem que, no mínimo, ler 50 vezes a folha. Agora, pensa um texto de 30 páginas. No mínimo, você vai ler mais de 100 vezes. Tá? Então, o teatro, para mim, ele é tudo. Eu respiro o teatro. Tá? E engraçado que é o seguinte, a peça para ser montada, eu monto à noite. Tá? Eu começo a fazer o processo do trabalho, e eu durmo e a cena vem vindo. E a maior parte que eu sonho assim é o que fica, é o que dá certo. Então, veja bem, eu penso que todas as pessoas deveriam passar pelo menos por um workshop, tá? de teatro, porque ali ela vai se expor, ali o ator ele tem que ser humilde, né? Ali ele tem que dar ouvido, ele tem que saber ouvir a pessoa, ele tem que ter sensibilidade, personalidade, persistência, ele tem que ter noção de espaço. Ali é tudo, tá? O teatro para mim é vida. Se eu pudesse, eu estaria só trabalhando com teatro. Tá? Essa é a paixão que eu tenho. Troco tudo pelo teatro. Ó, já estava aprendendo clarinete, comprei um clarinete para tocar. Estava aprendendo, me chamaram para dirigir uma peça, então até eu fui dirigir a peça, larguei do clarinete. Aí eu estava na faculdade, aprender violão, comprei um violão, até dei um violão pro menino. O violão dei pro Renê, que estuda aqui. Renê. O Renê dei para ele. Então comprei um violão para aprender e não deu certo também, porque chamaram para dirigir uma peça. Isso foi em Taubaté, não, foi aqui em São Bento. Peguei, larguei e fui dirigir. Então o teatro é a minha paixão mesmo, de verdade. Eu gosto disso. E aqui, você tinha mencionado antes, né, que você é mais conhecido aqui na cidade pela Paixão de Cristo, né, que tem todo ano, que inclusive eu também participo, gosto muito. E eu queria saber como que dirigir a Paixão de Cristo, porque você dirige todo ano, né, e todo ano é sempre pessoas novas, pessoas diferentes, ou às vezes o roteiro muda também. Então, é legal quando você fala assim, que eu sou conhecido aqui pela Paixão de Cristo, em termos da arte, né, do teatro. Isso. Mas assim, eu sou que nem carne de vaca, porque eu tenho 1000 apelidos, né? Dito padre, dito professor, dito ninja. É verdade, dito padre, dito ninja, dito professor, dito louco, dito bananeiro. Mardito. Dito mardito, vocês que falam. Mas eu acho até legal. Eu acho que é até interessante, porque eu penso assim, tudo que vem com carinho, eu acho que a gente retribui com carinho. Então eu sou bastante conhecido porque eu sou daqui. Né? Eu saí daqui só para nascer. Eu nasci em Campos, né? E fiquei lá acho que uns 2 dias e vim embora para cá. Então eu sou daqui. Gosto dessa cidade e tal. Mas assim, a Paixão de Cristo eu conto como um exercício. Por quê?
Porque assim, para você montar um personagem, você leva tempo, você leva um estudo a ser feito. E a Paixão de Cristo, você reúne a comunidade para você poder fazer esse evento, eu vou chamar de evento cristão, né? Porque engloba todas as religiões, todas as crenças, todo mundo que queira participar, eu acho que é um processo bem bacana. E aqui na escola esse projeto surgiu porque o Pedro, o professor, que é culpado, né? Eu estava sentado ali na praça e o Pedro chegou um belo dia e falou, vamos montar a Paixão de Cristo na escola? Eu disse, Pedro, funciona? Eu acho que não funciona, estou fora, não quero saber. Disse, não, funciona, vamos montar. Então, e eu acho que é o terceiro ou quarto ano nosso, né? Quarto ano nosso, que é um exercício bem bacana. Por quê? Por que nós acreditamos nesse exercício e o diretor também dá essa oportunidade para nós? Eu acho isso interessante porque, assim, muitos alunos nem leem, tem dificuldade de ler, tem dificuldade até de pronunciar, de falar. E, é claro, não salva todo mundo, mas sempre a gente observa enquanto educador, parece que não, mas o educador, ele é muito observador. As pessoas pensam que eu sou um pouco louco, agitadão, mas não, eu observo muito. E tem aluno que ele melhora, tá? Ele melhora, ele lê, ele vai interagir com o outro. Vou repetir, você não salva todos, mas tem pessoas que tem vergonha aqui no cantinho dele, que você, no primeiro momento, nem acredita. Mas assim, quando ele sobe lá, fala uma fala, né, a redundância é natural mesmo, né? Quando ele sobe para falar e diz o texto e fala uma fala, o que acontece? Nossa, para mim, sabe, eu ganhei o universo, porque eu estou com eles ali, né? Vocês, por exemplo, muitos aqui, eu dou aula desde o 6º ano até o 3º. Só esse ano que eu não estou com o 3º nem o 2º. Então, todos passam pela mão da gente. E, engraçado, outra coisa que eu guardo muito o sobrenome e a fisionomia. O primeiro nome eu tenho bastante dificuldade, né? Então tem esse jeitão louco de falar, presta atenção, eu cabeçudo. Ô menina, presta atenção, ô cabeçudo. Mas assim, fico com medo e fico bastante apreensivo, porque às vezes pensa que é bullying. Mas eu acho que a moçada aí, eles acatam bem a minha intenção. Sim. E nem vai levar pela questão do bullying. Até falo para eles tomar muito cuidado e não ficar chamando a atenção do outro desse jeito, dessa forma. Mas é isso. Então, o que acontece? Por que eu acredito, né? Voltando, a arte, ela tem esse viés, esse poder, sabe, de despertar no aluno, no espectador, na pessoa que vai participar do teatro, de uma forma bem bacana, sabe? E eu vejo assim que ela se sente reconhecida, valorizada, né? E é isso. E tem alguma história, tipo assim, de bastidor da Paixão de Cristo que é muito marcante, memorável para você em algum desses anos? Tem bastante. Por exemplo, quando nós estávamos fazendo a Paixão de Cristo na década de 90, acho que foi em 98 ou 95, faz tempo, tá? O José Benedito, ele trabalhava na prefeitura, e ele fazia aquele personagem do Judas, que se enforca. É uma das cenas mais difíceis de fazer, porque exige uma técnica muito grande. Eu já fiz esse personagem também, tá? Mas assim, porque você, na realidade, vai enforcar mesmo. Então, o que acontece? Você passa a corda, né? Essa cena nem se faz mais hoje, tá? Passa a corda e você tem que trabalhar ela muito bem trabalhada, porque é o seguinte, se você pular mesmo e a técnica não funcionar, você se enforca. É perigosa. Perigosíssima. Então você faz, ensaia, faz várias vezes, para depois você ter certeza que está fazendo. E numa dessas, foi em 95, 98, me lembro. Foi nesse tempinho aí. O que acontece? Ele vai fazer esse personagem, ele pula. Quando ele pula, forcou mesmo. Então é questão de segundo, porque assim, tá aqui, você pula a cena, você pula, o pano sobe. Por quê? Para logo pegar a pessoa que está ali. Então, se não tivesse ninguém ali, ele morria mesmo. Porque a corda cerrou mesmo. Nossa, então, o que acontece? Geralmente fica 2 pessoas, um de cada lado, para socorrer, né, na hora necessária e na hora precisa. Então, estava eu e mais o Paulo. Na hora que ele pulou, a gente viu que estava mesmo de verdade, fomos lá, correndo para poder, e estava mesmo enforcado. Então, o que acontece? É perigoso. Essa é uma cena que... Por isso que vocês tiraram, assim? Por isso que não... porque ultimamente, o que acontece? Essa questão de pesquisa, né? Fala que as pessoas verem, a criança vê, vai incentivando a
a depressão. Então, tomamos um pouco de cuidado, arrancamos essa parte. Sim. Porque hoje dá para fazer de outra forma, de outro viés. Mais técnica também, né? Também. Mas é uma cena bem bacana, que eu acho interessante fazer. Sabe, assim, exige muito. É bem memorável mesmo. É meio difícil de esquecer uma cena dessa. Exige bastante. E outra cena é o seguinte, eu estava na faculdade, e a nossa peça ia estrear amanhã, por exemplo, no sábado, tudo bem? Uhum. E tinha uma menina que chamava Maria Amélia, nós chamávamos de Mamé, né? A Mamé. O que acontece? Ela tá fazendo um ensaio na sexta-feira, o último ensaio, o diretor era o Paulo, e de repente no palco ela sentiu mal, ela sentiu uma dor, pôs a mão na barriga assim do lado, eu acho que já contei isso para vocês. Ai, fez isso, e dali ela caiu, sabe? A dor foi tão tensa. Aí já foi chamar o pai, já levou para o hospital ali do lado da Fego ali, o São Camilo, na época era São Camilo, hoje eu não lembro que hospital que é. Hospital Escola. Então o que acontece? Levou para lá e ela já foi na mesa cirúrgica para fazer cirurgia, tá? Era apêndice, sabe? Então o que acontece? Nós, eram umas 11 horas da noite, o que aconteceu? Tivemos que ficar até as 2 às 3, porque ela não entraria mais em cena, né? Aí teve que ir mudando um pouco o personagem, mudando um pouco as falas, para que nós pudéssemos apresentar no sábado. Então, são duas coisas assim bem interessantes que aconteceu. E outras coisas que aconteceu é o seguinte, vários ensaios, no ensaio que nós estávamos fazendo no Metrópolis, lá em Taubaté, conhece o Metrópolis? Acho que não. Não, ele fica logo na Matriz, ali na Rua da Matriz. Só nesse teatro eu fiz 17 apresentações. Ele é um teatro elisabetano, né? Um teatro bem bacana, ele é pequeno, mas ele é um teatro bem bacana mesmo, bem convencional, e o palco bem alto assim. Estava terminando a peça era Os Sertões. O que acontece? O Júlio era o nosso diretor, ele estava dando as últimas coordenadas, e de repente a janela bateu. Né? Pá! Ele falou assim, caramba, mas eu fechei a janela. E as janelas lá são enormes, porque o prédio ele é antigo, né? O que acontece? Fecha a janela e põe uma travessa, uma madeira que trava, né? Corremos lá, estava travado mesmo. Então, assim, são façanhas que vão acontecendo, né? Sim, e marca, né? E marca bastante. E quando a gente conta, é história para contar, mas são coisas que acontecem mesmo. Sim. Onde tem muita gente, por exemplo, escola, igreja, teatro, né? Onde tem muita gente, é muita energia. Nós vamos embora, mas a energia fica. E essa energia, ela pode ser positiva e negativa. Eu sempre encarei como energia positiva. Tá? E tem, não sei se eu posso contar, dá tempo, tem mais uma façanha bem rápida também. Eu vinha vindo embora, eu estava ensaiando o Diário de Laura Palmer, era só eu como personagem e a menina. E terminou lá pela, sei lá, meia-noite e meia, 1h da manhã, só que estava chovendo bastante. Eu vim embora para cá, São Bento. Quando eu subo, passo o túnel. O que acontece? O pneu do meu carro fura. Nunca aconteceu isso. Furou, pela primeira vez furou. Chuva que Deus dá. Bom, parei o carro, porque tinha que trocar o pneu. Chovendo, arranquei a camisa, tal, troquei o pneu, e o pneu não saía. Então eu carrego um pedaço de madeira. Até hoje eu carrego um pedaço de madeira no carro. Então, batizou? Não, nada. Eu já carregava, porque assim, às vezes a roda não sai, você bate no pneu, ele solta, entendeu? Então, batia, não saía. Quando eu olho assim do lado, tinha uma cruz. Eu disse, nossa, morreu gente aqui. Né? E virei pro pneu. Quando eu virei pro pneu, só fiz assim. Relei a mão no pneu, o pneu saiu da minha mão. Aí o cabelo arrepiou. Eu não tenho medo, medo não é nada, mas o cabelo arrepiou, entendeu? Aí eu apertei o pneu rapidão, sem camisa mesmo, molhado já, em sopa de molhado, e vim até Santo Antônio. Em Santo Antônio que eu fui apertar o pneu e vim embora pra casa. Não tenho medo. Eu ando qualquer hora da noite, não tenho medo, não abuso, mas arrepiou. Mas eu acho que isso foi uma energia. Eu acho que isso foi uma energia positiva, né? Sei lá se tem força do além ou não. Eu sei que fez isso. É história para contar. Exatamente. Tem bastante história para contar. E agora, para encerrar, eu vou fazer o desafio relâmpago. Que eu faço uma pergunta e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Pode ser? Pode ser. Um livro que você recomenda. O Diário de Laura Palmer. Um filme favorito. Nossa, eu sou ruim para lembrar de filme. Hair, cabelo, musical. São vários, é que vem vários na cabeça. Hair, cabelo. Uma música que não sai da sua cabeça. Nossa, Raul Seixas. Olha o trem. Vai escrever e vai embora. Gosto, muito louco. Um
Um personagem de teatro que você nunca esqueceu. Nunca esqueci? Caramba, nunca esqueci. São tantos, meu Deus do céu. São Esqueceu, tantos. então? Não esqueci. Não, não lembro. Uma palavra que descreve a sua vida hoje. Deus. Ó, Deus. é assim então. Deus. Professor, acabamos por aqui. Mas não posso falar do personagem? Que personagem? Olha, que eu não falei, posso falar? Pode. Eu gosto do Mussum. Ah, lembrou então. Lembrei. Gosto, sou fã dele. Quem é? Carteirinha. Ele é dos Trapalhões, é um negro. Ai, eu sei qual Sabe? é, O cara já é ouvi falar. muito bom. Eu acho que é uma pessoa muito forte, né? Negro na época que hoje a gente fala assim, ainda tem preconceito, mas na época era muito mais. Sim. Mas um cara que eu admiro muito. Sim. Nossa, e são tantos outros. Professor, muito obrigada Eu que por agradeço. comparecer aqui. Me diverti muito, acho que esse foi um dos que eu mais diverti. Eu que espero. Muito obrigada mesmo, professor. E muito obrigada também vocês que estão assistindo o nosso episódio novo. É isso, gente. Um beijo para vocês.